Olá, hoje segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025 e começamos o ano com uma ótima notícia para o cinema brasileiro, com a nossa Fernanda Torres ganhando ontem o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro pela sua participação no filme Ainda Estou Aqui. A gente comemora essa conquista e deseja que as pessoas prestigiem cada vez mais os filmes nacionais nos nossos cinemas. E no Estação de hoje, nós vamos saber tudo sobre o Festival Porto Verão Alegre, que começa a partir de quinta-feira. Tem também uma conversa sobre as atividades de verão do Espaço Cuidado que Mancha. E na música, nós vamos relembrar a passagem da cantora Indira Castro aqui no estúdio. E começamos então falando sobre a 26ª edição do Festival Porto Verão Alegre, que começa agora no dia 9, com mais de 170 atrações. Quem está aqui para nos dar mais detalhes da programação é o Rogério Beretta e o Zé Vitor Castiel. Sejam muito bem-vindos, um prazer recebê-los aqui no Estação. Obrigado. E quanto tempo, né? Quem diria, vocês nunca imaginaram, né? Quando constituíram a primeira edição, né, meio improvisada, ainda mais com muita vontade. Contem um pouquinho daquele começo, Beretta, Castiel. Na realidade, tudo bom, Paulo? Na realidade, foi quase que acidental, mas um acidente por necessidade, porque a gente não tinha trabalho, fim de ano chegando, e a gente pensou, o que a gente vai fazer agora? Era novembro, a gente escutou uma notícia no rádio que 200 mil pessoas iam deixar Porto Alegre no feriadão de finados e a cidade ia ficar vazia. Então a gente olhou um para o outro e disse, não, para um pouquinho, Porto Alegre tem 1,5 milhão de pessoas, se sair 200 mil não fica vazia, alguém deve ficar. E o mesmo deve acontecer no verão. E aí o Zé estava com um espetáculo, eu estava com outro, a gente resolveu, fui pedir ajuda para divulgar o meu espetáculo, a gente resolveu fazer uma divulgação conjunta. E lembramos que tinha mais amigos que tinham espetáculos que estavam em cartaz e convidamos mais 3 amigos e fizemos 5 grupos e lançamos a matéria do Verão de Comédias em Porto Alegre. O 6º espetáculo entrou uma semana depois que saiu a matéria, a Débora Finocchiaro ligou pedindo para participar porque ela viu a matéria e queria estar junto. Então, com 6 espetáculos foi o início do Porto Verão, por necessidade de trabalho, né? E 26 anos depois, hoje né? chegamos a 172 170. espetáculos por falta de espaço, porque não por falta de produção. Verdade, foram muitos inscritos, né? O festival deu tão certo e está tão consolidado na nossa agenda cultural, né? Que houve uma demanda para além, né, daqui do estado, inclusive, né? Com certeza, desculpe ter te interrompido. O Beretta pode falar melhor sobre isso, porque ele foi o cara que capitaneou, que vem capitaneando ao longo dos anos a programação do festival, né? Eu fico mais com a parte de divulgação, enfim, de network e tudo mais, e ele faz a programação. E claro que acompanho muito e a gente ficou muito entusiasmado. Nós tivemos mais de 600 inscrições para o Porto Verão e a maioria esmagadora de espetáculos profissionais do Rio Grande do Sul, né? E vindo desse problema que nós tivemos durante o ano, a classe artística ficou um pouco combalida também, né? Com solução de continuidade, até com salas de espetáculo impossibilitadas e tal. E acho que o Beretta foi muito feliz, eu gostaria até que ele falasse sobre isso, em conseguir alocar o maior número de espetáculos possível, mantendo uma curadoria com ênfase em qualidade, né? Isso é importante. Não, com certeza. É que num ano como esse, o ênfase que a gente deu, e o foco é colocar o máximo de pessoas trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, com esses 172 espetáculos, vão movimentar mais de 1.200 profissionais da cultura durante os meses de janeiro e fevereiro. Se tu pensar na assistência que deve ter e o total de público que vai passar por ele, em torno de 40 mil pessoas, isso movimenta uma economia durante 2 meses, uma economia real por 2 meses. Não é só uma questão de cultura, é uma questão de economia também. Com certeza, muita gente trabalhando. Gira muito, né? Em função o mais legal de tudo é os profissionais têm as famílias, então isso se multiplica, né? Exato. Não é individualmente para os profissionais envolvidos, mas tem toda uma rede ampla. O mais legal de tudo é que uma época que era carente de atividade aqui no verão, hoje em dia quem fica em Porto Alegre, cada vez mais gente fica aqui durante o verão, tem opção de diversão. Né? Depois pode sair para jantar, tomar sua cervejinha, como sempre fez, mas tem a opção cultural todos os dias da semana durante o verão. A gente comentava, né? O Castiel citou o período ali das enchentes, que foi um período de exceção.
um outro período de exceção, a gente já tinha vivido aquele momento bastante complicado, crítico, né, da pandemia, e a arte tem isso também, né? Ela traz esse resgate emocional também para as pessoas. Ela tem essa função não só, né, do trazer da cultura, do contato, né, com as mais diversas expressões de arte, né, porque a gente vai ter não só teatro, tem música também. O Porto Verão Alegre está amplo, né, no sentido de contemplar também as várias expressões artísticas, e tem esse sentido, né, de trazer a elevação da alma, como eu digo, né? A gente se transforma, a arte, a cultura, elas têm esse papel transformador. Né? Com certeza. O Porto Verão Alegre, ele já há algum tempo, é um festival de cultura, um festival multicultural, né? Então, não é só o teatro, claro, ele é digamos assim, a expressão artística que moveu, né, o Porto Verão Alegre, mas hoje em dia ele abriga, né, teatro, música, dança, artes plásticas, cinema, literatura, enfim, teatro infantil, ilusionismo, uma série de manifestações. E isso é uma coisa bacana, porque ele, sendo multicultural, ele consegue abranger o maior número de pessoas interessadas. Isso faz com que o festival ele seja uma coisa muito inclusiva em relação à cidade, né? Fora o fato de que há alguns anos também a gente consegue já trazer espetáculos que não são de Porto Alegre, né, para fazer esse intercâmbio bacana, porque a gente estando aqui no Rio Grande do Sul, nem sempre conseguimos sair em excursão e tudo mais, nem sempre a gente consegue fazer uma carreira nacional. Agora, a nossa expressão artística, a nossa cultura, sim, ela tem uma expressão cosmopolita muito forte. Então, isso faz com que a gente possa abrigar espetáculos que venham agregar também de grande valor artístico. E o Porto Verão tem essa característica também de abrigar várias matizes, né, de todas as espécies de gêneros participam do Porto Verão, e isso foi uma coisa que desde o início aconteceu. Então, o que é muito novo hoje, de prestar atenção em abrigar todos... Não, o Porto Verão, desde o primeiro, já fazia isso. Né? É bacana isso. E a trajetória, ela é tão viva, tão rica, e está tão já mesclada com essa percepção, né, do público aqui de Porto Alegre, e não só de Porto Alegre, porque a gente sabe que Porto Alegre acaba também centralizando as atenções para o Estado e, né, os municípios do Estado e de outros estados também, como disseste, né, que trabalhas mais essa parte, né, dos bastidores e da divulgação. Não se trabalha isso para fora do Estado com essa ênfase de fazer o convite de outros artistas, mas mesmo assim eles se habilitam, dada a tradição, né, desse momento. E já tem muito ingresso vendido, né? O pessoal já fica na expectativa, tão, né, entremeado, ele já está nessa... Para ter uma ideia, sem divulgar nada para fora, já tiveram mais de 300 inscrições de espetáculos de fora, né, querendo participar, porque o projeto já está sendo falado no meio artístico nacional e tal. Isso é uma coisa bacana. A gente não consegue trazer muitos porque a logística é muito cara, tu acaba gastando muito dinheiro, e a gente sempre opta de, primeiro, abrigar os espetáculos locais, que essa é a origem, né? É o DNA do Porto Verão. Desde o início é dar trabalho para os gaúchos, porque já é o Porto Alegre em Cena que cumpre essa função também de trazer coisas de fora. Mas nada impede que a gente traga, se a gente consegue captar bem. Possa haver essa interlocução também, essa troca. Essa integração é importante. A gente não deve se isolar e não deve ser uma reserva de mercado burra, de tentar deixar tudo para nós. Não, acho que é uma reserva de mercado, sim, mas ela tem que ser inteligente a ponto de mesclar essas duas culturas. Paula, só para reforçar que o Porto Verão traz no seu DNA essa necessidade de fazer coisas com preços populares e acessíveis. E a gente mantém esse ano, eu acho que os mesmos preços do ano passado. É o mesmo preço. Mesmos preços, não conseguimos não majorar. E é muito fácil acessar o Porto Verão Alegre. Justamente isso, eu fazer esse convite para a gente reforçar por onde as pessoas podem, né, fazer a aquisição dos ingressos. Tem a presencial também, já está funcionando no Barra Shopping, né? Isso. E vai ter também na Casa de Cultura a partir do início do festival, que agora na quinta-feira. Exatamente. E ainda as possibilidades virtuais. É o portoverãoalegre.com.br, que é um site completíssimo, tem todas as informações, todos os canais e venda de ingressos também. E se a pessoa preferir,
adquirir fisicamente. Já está funcionando o nosso ponto de venda exclusivo no Barra Shopping, no segundo andar, e a partir do dia 9, então, teremos também no térreo da Casa de Cultura, onde vai funcionar também o ponto de encontro, que é uma novidade desse ano, que é o chamado Palco Petrobras. Olha Petrobras está nos patrocinando e a gente fica muito feliz em ter esse patrocínio. E eles são os apresentadores do projeto, junto com o Ministério da Cultura e a Lei Rouanet. E lá, então, teremos o Palco Petrobras, que é para as pessoas que estão se apresentando, né, ou o público mesmo, irem para lá depois dos espetáculos e curtirem. Olha só, que maravilha. Fica o convite, então, estou aqui com o Zé Vitor Castiel, Rogério Beretta. Muito obrigada por trazerem isso para Porto Alegre, por nos darem esse privilégio da gente viver a cultura aí nesses meses. Lembrando, então, começa 9 de janeiro e vai até o dia 16 de fevereiro. Gente, muito obrigado. Paula, agradecer muito a TVE, que desde a primeira edição é a nossa parceira, tanto que o documentário de lançamento... Tem um documentário saindo, prestem dia 8 atenção. Vai ser o lançamento, documentário de 25 anos do Porto Verão, com imagens cedidas pela TVE, que eu acho que é a maior fonte de arquivos culturais do Estado. Pela preservação da memória, né? A gente está sempre na luta e divulgando essas importantes iniciativas. Muito obrigado. Também. A gente que agradece, sucesso, até a próxima. E agora vamos de som. Nesta semana vamos relembrar alguns músicos que passaram aqui pela estação em 2024. A gente vai curtir agora novamente a participação da cantora cubana Indira Castro, acompanhada pelo Luiz Mauro Filho nos teclados. Del pecho tu amor, no merezco llevar este peso por dos. Dulce, dulce, duradero, es mi nuevo paradero. Muestro bríos de reverso, no recuerdo estar en pie. La vacía paz que siento no responde a quién soy. Llevo un tiempo negando a todos mi voz. Me arranco del pecho tu amor, no merezco llevar este peso por dos. Me arranco del pecho tu amor, no merezco llevar este peso por dos. Y me dices que ya no te dejes sin salidas, no hay otra oportunidad para esta vida. Y es que ya no sé querer, no tengo fuerzas para amar. Si tú no puedes perdurar, ya no te aferres a mi vida. Me arranco del pecho tu amor, no merezco llevar este peso por dos. Me arranco del pecho tu amor, no merezco llevar este peso por dos. Que lindeza, né? Indira Castro. E agora uma dica bem bacana. Uma exposição aberta em Porto Alegre resgata a memória dos 60 anos do golpe militar. Ela mostra documentos da Biblioteca Pública do Estado no período inicial da ditadura brasileira. A pesquisa foi feita por alunos da URGS em parceria com o setor educativo da biblioteca. A exposição 60 anos do golpe por dentro da Biblioteca Pública apresenta documentos que revelam a influência norte-americana entre os anos de 1963 e 1967, no contexto da Guerra Fria.
ela tem como objetivo trazer ao público, né, os documentos institucionais da Biblioteca Pública do Estado, referentes ao período da ditadura militar. A mostra possui 3 eixos principais. O primeiro retrata o cotidiano, com relatórios e ofícios do dia a dia. Já o segundo destaca a expressiva doação de livros feita pelo consulado norte-americano no período, com obras de teor político-ideológico, como esta biografia de Lincoln. E também publicações exaltando a cultura do país. Os Estados Unidos, o consulado teve um esforço muito grande de trabalhar aqui dentro, de colocar sua influência aqui dentro, nesse contexto de Guerra Fria, né, nessa criação do inimigo comum. Eu acho que isso me chamou muita atenção porque também é uma coisa muito contemporânea, está muito viva ainda. Todos os livros que eles enviaram foi para fazer maniqueísmo. Olha, capitalismo é bom, é democrático, comunismo não é bom e é antidemocrático. Compras próprias da biblioteca no período não foram localizadas pelos pesquisadores. Os livros americanos, traduzidos para o português, parecem ter sido a única novidade naquela época em que centenas de pessoas ainda usavam a biblioteca diariamente para se informar. Já o terceiro eixo da mostra relembra um projeto do Exército chamado pelos militares de Biblioteca Democrática, o que surpreendeu os pesquisadores. Termos como biblioteca democrática, quando você lê o material, você leva um susto. Onde que tem democracia aqui? Foi um projeto do Terceiro Exército, que ele foi formalizado em 66, ele aparece nas comemorações da, entre aspas, Revolução, ele aparece na Feira do Livro de Porto Alegre, na banca do Exército. Foi um documento que a gente encontrou do Terceiro Exército propondo uma lista de livros e pedindo à biblioteca sugestões que falassem, então, sobre a democracia dentro de um conceito apropriado e desenvolvido pela visão do Exército, né? Dizem que não está havendo liberdade. Veja, eu mesmo estou fazendo o que eu quero. Essa charge da época traz uma dose de bom humor para instigar a reflexão sobre o projeto defendido pelo Exército. É algo que a gente precisa refletir. A gente vive uma democracia realmente. Como que a gente fortalece isso, né? O que ela está sendo atacada e como que isso deve ser, então, enfrentado e punido também. E uma biblioteca tem que ser plural, tem que falar de tudo, porque as pessoas é que vão fazer o juízo de valor. Então, tem que ser aberta, democrática de fato. Ao final da exposição, os visitantes são convidados a responder a uma pergunta desse livro. O que tem na tua biblioteca democrática? Uma das respostas diz o seguinte: a liberdade de conhecer e não repetir os erros do passado. A exposição fica aberta até 31 de março no 2º andar da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. A visitação vai de segunda a sábado com entrada gratuita. Bacana, hein? Vale a pena conferir. Agora a gente faz um pequeno intervalo, rapidinho, Estação Cultura está de volta. E seguimos a estação dessa segunda-feira falando do Espaço Cuidado que Mancha, que a partir de amanhã tem uma programação especial para crianças de 6 a 12 anos com atividades lúdicas e culturais. E a Raquel Grabowski e a Lorena Sanches estão aqui para contar mais sobre essas programações. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Primeiro, né, parabéns, 30 anos é uma trajetória importante, a gente tem que celebrar e agora é só o começo, né, porque vai ser um ano de muitas festividades, né, Raquel, Lorena. Sim. Boa tarde, a gente precisa comemorar, a gente merece, né, depois de tudo que aconteceu e hoje a gente chegar aqui, ver o pessoal do Porto Verão com tanta história e no dia que a Fernanda Torres fez esse país acordar feliz, verdade. A gente tem muito motivo para comemorar, muito motivo. Com certeza, são 30 anos, né, do Cuidado que Mancha, que tem um trabalho amplo, né? A questão cultural é a essência, né? Mas foi crescendo e abraçando, né, outros projetos. Tem uma iniciativa muito bacana que é o Mãos de Mães, né, que é um projeto lindíssimo,
tem as atividades, né, do espaço de colônia de férias, não sei se a gente pode dar esse título, né, mas são atividades culturais e busca, né, também fazer essa conexão das crianças com o lúdico, né, com a relação entre a natureza e o ser humano, né, sem aquela tela eletrônica que muitas vezes permeia nossas rotinas, a das crianças também, porque a tecnologia está aí, mas são momentos bacanas, né, que vocês buscam oportunizar para esse período de férias, né? A Lorena está muito envolvida nisso, né, Lorena? Isso, boa tarde. Boa tarde. Então, é exatamente isso, sabe? A gente procura, através desse momento, que também tem oficinas, mas são tardes lúdicas, justamente, é um livre brincar. Né, sair um pouco realmente da tela, senão a criança que vai ficar em casa vai ficar na frente da TV ou do seu próprio celular, né? Então a gente tenta resgatar, né, essa questão da brincadeira e trazer um pouco também atividades direcionadas também, né? É muito teu chão, né? Porque tu és atriz Sim. e também arte educadora, então é uma maneira muito bacana, né, de mesclar essas duas capacidades, essas duas habilidades. Sim, né? sim, trabalho bastante justamente com isso, né? Trazer, por exemplo, vai ter aula de teatro, né? Que era uma das coisas que os pais perguntavam, como funcionam as oficinas? Tá, as oficinas funcionam, sim, mas a gente, tipo eu, por exemplo, não chamo de aula. Né? A criança está de férias, não vai querer ter aula, né? Então a gente vai brincar de faz de conta, vamos contar uma história, vamos criar uma história, vamos ser os personagens dessa história. E agora, por que a gente então não cria um boneco para contar essa história? Com o quê? O que temos aqui? Sucata, beleza. Então aí já alinhavamos duas oficinas, vai fazer a oficina de sucata, vamos criar um brinquedo, um boneco, uma roupa para a gente fazer essa personagem e vamos brincar desse faz de conta. Né? É um espaço muito bacana, porque bem ao ar livre, né? Também já fazer uma roupinha, tem umas folhinhas aqui caídas no jardim, no pátio, já dá para também brincar, né? Exatamente. Com as coisas da natureza. Tem um pátio muito bacana, né? Tem brinquedos também lá, tem carrinhos, tem pula-pula, né? Cama elástica, tudo. Mas também tem muita natureza, né? Tem muita árvore, tem passarinho, tem, né? No meio da cidade, tá? Esse pequeno refúgio, parque, né? É importante, né? E é fresquinho, é interessante. E a gente também propõe essas brincadeiras para fora da casa, né? Circuito sensorial, justamente isso, né? Pequenas gincanas, vamos procurar, sei lá, flores assim, assado, plantinhas assim, vamos virar, será que tem minhoca, será que não tem? E a partir daí trazer outras questões que também são de ensinamentos. Né? Os cuidados, em geral, com a natureza, com tudo isso também são ensinamentos. Só que a gente faz isso brincando. E essas reflexões, elas fazem muito, né, sentido quando a gente fala do trabalho do cuidado que mancha, né? Raquel, conta pra gente dos primeiros anos, né, desse bebê que nasceu. Já nem ali, lembro mais. Tu é uma das primeiras gestoras, né, junto com o Gustavo e com o Jackson, né? Era o trio ali, né? Os guris começaram tudo e eu cheguei para bagunçar. Eles começaram com um CD de música para adultos, né? E eu estava saindo da faculdade, estava fazendo a pesquisa de radioteatro com a Mirna Spritzer, e daí comecei a trazer o universo infantil, e a gente começou com a Mulher Gigante, né? Depois veio a Editora Projeto, que é uma parte bem importante da nossa trajetória também. A Nete Baldi trouxe, transformou vários espetáculos em livros, e a gente começou a mesclar várias linguagens, né? E acho que isso que é o mais legal que tu falou, assim, que acho que eu nunca tinha conseguido falar dessa forma, que a arte é a nossa essência. Né? Então, assim, a gente tem um monte de projetos, né? Trabalha com várias linguagens, tem o trabalho social. Hoje em dia a gente se intitula um grupo de arte e ativismo social, mas sim, a arte é a nossa essência. E acho que ela que nos dá força para conseguir agir tão fortemente, tão seriamente em todas as outras partes que são mais duras, né, mais difíceis, e que isso nos mantém em pé. E essa vida que surge a partir da arte, é o que faz a gente ter um público muito, muito grande, generoso, presente agora com a gente, né, na arte. São 3 décadas, né, de trajetória e que merecem uma ampla celebração, né, agora ao longo desse ano todo. Vocês marcaram já
para esse mês de janeiro o lançamento, né, desse livro, né? Tu falavas da questão editorial, então a gente tem a oportunidade agora de falar um pouquinho, né, de como é que surgiu, o que ele traz, qual é a intenção, né, de marcar a largada aí das comemorações com o Peixe que Não Falava. Peixe que não falava, mais do que um livro, ele é um projeto de comemoração à vida, não só do Cuidado que Mancha, mas a nossa como artistas, né? A Marta e a Laura sempre fizeram os livros com a gente através da projeto, e ano passado foi um ano muito difícil para todos nós, né? Mas a gente conseguiu juntar uma força absurda no final do ano passado, as três, assim, vamos transformar a dor em arte, e a gente se juntou e fizemos esse livro, assim, a história já estava escrita, né? A Laura já tinha feito 2 versões até das ilustrações, e a Marta fez um projeto gráfico maravilhoso, e a gente, como um trio, está fazendo o lançamento também da editora do Cuidado que Mancha. Então, é o nosso primeiro livro, livro de 3 amigas, 3 artistas, né? E aqui agora vamos começar essa fase nova nesse trabalho. Dia 14 agora de janeiro, ali no Espaço Cuidado que Mancha, que horário o pessoal pode chegar para confraternizar, já celebrar? A partir das 18 horas. Isso, eu e a Lorena vamos fazer a contação do livro também. Quem quiser conhecer a casa, vai lá conhecer, vai lá brincar com a gente, se divertir e conhecer todos os nossos projetos lá, que é um monte de coisa. Raquel, Lorena, muito obrigada, parabéns por esse lindo trabalho, a gente aguarda para as novidades dos próximos meses, já lembrando, né, que agora em fevereiro tem Cuidado que Ronca dentro do Porto Verão Alegre, que a gente comentava há pouco com os guris aqui da programação, os grandes idealizadores. Fica o convite, então, parabéns mais uma vez. A gente vai encerrando Estação Cultura desta segunda-feira, não esquece, tem a reapresentação hoje às 11 horas da noite. E a gente fica com mais música. Aqui ouvimos Indira Castro e Luiz Mauro Filho. Tchau, tchau. Até amanhã às 2 da tarde, ao vivo aqui na TVE. Se fue mi amor y el corazón. De noche duele hasta más no poder. Se fue sin despedirse del bien que ambos nos hicimos ayer. Se fue minúsculo y crucial, contrariado como es habitual. Y yo quedé sin aprender cómo crecer, cómo estar sin él. Se fue cantándole al reloj, llorando como un loco. Y el tiempo de cada canción es un recuerdo sordo. Se fue mi música y su canción, se fue mi universo y mi devoción. Se fueron mis ganas y su pasión por mí.